Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Estudo Bíblico 17, o Antigo Testamento, parte 6.2. Hoje nós vamos continuar o estudo a respeito dos livros históricos. No vídeo 6.1 nós vimos a respeito da introdução dos livros históricos, falamos sobre o livro de Josué e sobre o livro de Juízes. Agora nós vamos para o item 5, o livro de Ruth. Narra a história de uma verdadeira heroína da fé chamada Ruth, que daria à luz um menino chamado Obed, o qual seria o pai de Jessé, pai do rei Davi. Ruth foi a bisavó do rei Davi e também ascendente de Jesus Cristo, pois Jesus foi descendente do rei Davi. O livro de Ruth se inicia com uma história de fome, morte e dor e termina com a realização de um casamento entre Ruth e Boaz e o nascimento de Obed. O livro de Ruth se inicia com a história de Noemi, que foi embora de sua terra por causa da fome. Morando na terra dos Moabitas, perdeu seu esposo e seus 2 filhos. Depois que a fome acabou em Belém, Noemi decidiu voltar para sua terra e Ruth, uma de suas noras, se apega a ela, não deixando que ela voltasse sozinha. Ruth cuida de sua sogra. No desenrolar da história, conheceu um homem chamado Boaz, parente de Noemi, que a recebeu como esposa. Eles tiveram um filho chamado Obed, avô do rei Davi. Esboço do livro: a família de Elimeleque em Moabe. Elimeleque era o esposo de Noemi, Malom e Quilion eram os filhos de Noemi. Elimeleque, Malom e Quilion morreram na terra de Moabe. Noemi regressa com Ruth a Belém. Ruth no campo de Boaz, onde Ruth conheceu Boaz. Boaz e Ruth se encontraram no campo e Boaz foi benigno para com Ruth. Boaz compromete-se com Ruth. Boaz recebe Ruth como sua esposa, os antepassados do rei Davi. Este é o esboço do livro de Ruth. Item 6. Primeiro e segundo livros de Samuel. No passado, o primeiro e o segundo livros de Samuel formavam um só livro, assim como os livros de Reis e Crônicas. Esses 3 livros constituíam uma série intitulada Livro dos Reis. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, percebeu-se que a escrita grega ocupava mais espaço do que a escrita hebraica. Isso fez com que houvesse a necessidade de dividir cada um desses livros em 2 volumes. Dessa forma, os rolos não ficariam grandes demais, dificultando a leitura. É por causa disso que hoje nós temos os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Observação: lê-se 1º e 2º Samuel, Reis e Crônicas, porque o numeral se refere a livros, então se fala no masculino. São os livros do Antigo Testamento. Lê-se 1 Coríntios, 2 Pedro, 3 João, porque o numeral se refere a cartas ou epístolas, então se fala no feminino. São as epístolas paulinas e as epístolas gerais. O primeiro livro de Samuel conta a história da transição do período dos juízes para o período da monarquia. Samuel foi o último juiz, Saul foi o primeiro rei de Israel e Davi o segundo. O livro se inicia com a história de Ana, sua oração, seu clamor e o nascimento de Samuel em resposta à sua oração. No decorrer do livro, nós vemos os motivos pelos quais os israelitas pediram um rei. Dentre esses motivos está a má conduta dos filhos de Samuel, que foram juízes corruptos e perverteram o direito, e por isso foram rejeitados pelo povo. O livro narra a história dos 40 anos do reinado de Saul, sua morte e o seu sepultamento.
O segundo livro de Samuel dá prosseguimento à narrativa de 1 Samuel, pois na realidade formam apenas uma obra. O livro narra os 40 anos do reinado de Davi, de como ele reinou no início somente sobre uma parte do reino, mas depois conseguiu unificá-lo e assim reinou sobre todo o povo. Davi foi um homem de profunda devoção a Deus. O livro mostra como ele cometeu pecados, se arrependeu e aceitou a correção de Deus. Enfrentou uma rebelião de seu próprio filho, Absalão, e cometeu um grande erro ao realizar um censo para a contagem do povo, e por causa disso 70.000 homens morreram vítimas de uma praga. Item 7. Primeiro e segundo livros dos reis. O livro dos reis, consideremos os 2 volumes como um só nesse momento, foi escrito para prover o povo hebraico que estava no cativeiro da Babilônia de uma versão fiel a respeito de sua história. Com esses registros, eles poderiam compreender o porquê de a nação ter sido dividida em Reino do Norte, chamado Israel, e Reino do Sul, chamado Judá e Benjamim, no ano de 930 a.C., bem como os motivos desses reinos terem sido levados para os cativeiros assírio e babilônico. É importante lembrar aqui que o cativeiro da Babilônia durou 70 anos. Então esse livro foi escrito para que o povo mantivesse as suas raízes, para que o povo não perdesse a sua história. O primeiro livro dos reis narra o fim do reinado de Davi e a proclamação de Salomão como novo rei de Israel. O livro aborda a respeito dos primeiros anos de Salomão como rei, de como recebeu sabedoria de Deus, narra a respeito da construção do templo, os últimos anos do reinado de Salomão e, por fim, narra a respeito da divisão do reino de Israel em 2 reinos. O Reino do Norte, formado por 10 tribos sob o comando de Jeroboão, e o Reino do Sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, sob o comando de Roboão, filho de Salomão. Atuando no Reino do Norte, o primeiro livro de Reis fala sobre o ministério do profeta Elias, o episódio no Monte Carmelo e de como ele orou para que não chovesse na terra de Israel, o que aconteceu por 3 anos e meio. O livro registra também o chamado de Eliseu para ser o sucessor de Elias. O segundo livro de Reis termina a narração da vida de Elias e introduz alguns episódios da vida do profeta Eliseu, que foi o seu sucessor. Apresenta a história dos reis do Reino do Norte, que na maioria foram infiéis a Deus, permitindo que o povo se corrompesse na imoralidade e na idolatria. Por terem sido tão infiéis, Deus permitiu a queda de Samaria, a capital do reino, e as 10 tribos foram levadas para o cativeiro da Assíria. Essas tribos foram espalhadas pelas nações e nunca mais voltaram a Israel. A queda de Samaria aconteceu em 722 a.C. Item 8. Primeiro e segundo livros de Crônicas. Primeiro e segundo Crônicas repetem os acontecimentos registrados em 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Os livros das Crônicas foram escritos para vincular os judeus que voltaram do cativeiro babilônico aos seus antepassados. Por isso observa-se a presença de uma longa genealogia nos primeiros capítulos de 1 Crônicas. Esse livro ressalta a importância da preservação das tradições raciais e espirituais, a importância da lei, do templo, do sacerdócio, do seu contínuo relacionamento com Deus e a esperança de Israel na promessa divina de um descendente messiânico assentar-se no trono para sempre. Muitos reis do reino de Judá foram fiéis a Deus, e essa deve ter sido a razão do reino permanecer por mais 136 anos aproximadamente.
No entanto, também por causa da infidelidade e da corrupção espiritual, Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída pelos exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o reino do sul fosse levado para o cativeiro da Babilônia em 586 a.C., onde permaneceu por 70 anos. Os 2 livros de Reis mostram que cada rei foi julgado de acordo com a sua fidelidade ou infidelidade a Deus. Os reis que foram fiéis conduziram a nação ao progresso, pois eles prosperaram em seus reinados. Os reis que se corromperam com falsos deuses e foram infiéis conduziram o povo ao declínio espiritual por causa do culto corrompido e assim foram conduzidos ao fracasso. O que é genealogia, também conhecido como árvore genealógica? É uma lista que estabelece a linhagem de um indivíduo ou de uma família por meio de uma relação de nomes dos seus antepassados. Algumas genealogias encontradas no Antigo Testamento são mais detalhadas do que outras, trazendo informações sobre idade, profissão e quantidade de filhos. Elas mostram a história do povo de Israel, sendo úteis para estabelecer a base de sucessão do sacerdócio arônico, bem como demonstrar a linhagem real da casa de Davi. Então aqui nós vemos a importância da genealogia em pelo menos 2 aspectos. Ela indica, ela mostra quem é descendente da linhagem de Davi e ela mostra também quem é descendente da tribo de Levi para poder exercer o sacerdócio. Por meio da genealogia, o indivíduo comprovava a sua descendência. Depois que o povo voltou do cativeiro da Babilônia, alguns judeus não conseguiram comprovar que pertenciam à tribo de Levi e por causa disso tiveram que deixar de exercer o sacerdócio até que a situação deles fosse resolvida. O segundo livro de Crônicas começa contando como foi o governo de Salomão até a queda de Jerusalém, quando foi destruída pelos exércitos de Nabucodonosor e o povo foi levado para 70 anos de cativeiro. A tradição rabínica atribui a autoria do livro a Esdras, que o escreveu por volta de 430 a.C., com o propósito de resgatar os padrões de culto e de adoração ao Deus de Israel no período após o exílio babilônico, resgatando assim a história do seu povo. O canal Palavra de Vida apresentou Estudo Bíblico 17, o Antigo Testamento, parte 6.2, os livros históricos. Este assunto continua no vídeo 6.3. Inscreva-se no canal Palavra de Vida. Clique no sininho tremido para receber notificações quando novos vídeos forem publicados. Compartilhe com irmãos e amigos, dê o seu like e, se desejar, faça um comentário. Desejo que Deus abençoe a todos ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.